Lucas 24, capítulo 13. Na epístola da minha Bíblia, ela fala sobre no caminho de Emaús. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Amém. Podem sentar. Irmãos, nessa minha caminhada eu tenho visto algumas coisas e eu tenho conversado muito com Deus. E Deus colocou essa palavra em meu coração quando eu falava com Deus. Deus, por que nós estamos todo domingo na igreja? Alguns irmãos até vão mais vezes, como no culto de quarta-feira de doutrina, sexta-feira, e participo da escola bíblica dominical. Por que, Senhor, que a gente não consegue cumprir as coisas da Tua lei? Por que, Senhor, nós não conseguimos, Pai, executar aquilo que Tu deixaste para a gente? E aí Deus falou, Jesus falou muito forte comigo, através dessa palavra de Emaús, porque o que esses discípulos vinham discutindo durante o caminho? Que Jesus havia morrido. Era essa a discussão. E olha que coisa, eles estavam frustrados, eles estavam muito frustrados por aquela notícia, pelo que havia acontecido. Porque Jesus, o ensinamento que eles tiveram foi que Jesus vinha para libertar, que ele vinha como um homem poderoso, para libertar o povo da opressão, de todo o mal. Como pode um homem poderoso, filho de Deus, que fazia milagres e maravilhas, que pregava o evangelho, que todos respeitavam, ter sido morto, ter sido entregue à morte? Por que Deus não salvou Jesus? Era esse o pensamento. Era o pensamento que eles vinham andando e vinham conversando, porque imagina, gente, eles andaram com Jesus, eles viram o poder de Jesus, eles sabiam o quão grande ele era, que ele era o próprio Filho de Deus, eles sabiam que ele podia fazer por ele, mas por que não fez? Eles tiveram ensinamento ao longo desses anos todos, desde o Antigo Testamento, que viriam reis e que esses reis foram reis poderosos, como Davi, guerreiros, que lutaram contra nações para libertar o seu povo. Porque esse rei não fez o mesmo. Por quê? Eles andaram com o próprio rei. O rei que veio a libertar gerações. Hoje nós estamos vivendo o cumprimento da palavra de Jesus, do que ele viveu, ele morreu por nós, hoje nós somos libertos, hoje nós temos a oportunidade de dizer não para o pecado, porque ele morreu na cruz, ele decidiu, sendo Deus Todo-Poderoso, morrer por nós, por mim e por você, sem nem merecermos. Nós não somos merecedores desse amor, mas ele foi lá e ele se entregou como um cordeiro vivo. Ele sofreu por nós. Ele foi pregado no madeiro. Ele foi açoitado. Ele sofreu todas as iniquidades calado, sendo que ele não cometeu nada.
Ele morreu por nós, naquela cruz. E mesmo aqueles que estavam tão próximos dele, aprendendo aquilo que ele queria, e que ele estava ensinando, ainda assim, eu fico olhando, igreja, nós somos muito parecidos. No momento da dificuldade, Deus, às vezes, nós que somos assembleianos, que temos a oportunidade de acreditar em profecias, quantas vezes, às vezes, Deus não fala, vocês vão passar por um deserto, a gente esperneia, a gente grita, a gente não quer, e quando a gente passa, a gente segura, em vez de se manter firmes perante a Deus, buscarmos com mais intensidade, o que nós fazemos? Nós vamos para o caminho de Emaús. O que Emaús significa? Águas termais. Olha que coisa, eles estavam indo para um spa. Sabe quando aperta, que nós estamos sofrendo, que a gente fala assim, não, Deus, eu já sofri demais pelo teu evangelho, eu vou ali comer um negócio, porque não dá. Quanto mais aperta, mais a gente tem que se entregar a Deus. Quanto mais aperta, mais a gente precisa entrar na presença. Olha o que a palavra fala, que Jesus foi até eles, mas ele se ocultou, eles não reconheceram a Jesus. No momento de tribulação, a gente acha que Deus não está conosco, que Jesus não está conosco, mas Ele está caminhando ao nosso lado, segurando em nossas mãos. Se Ele está se ocultando neste momento, era para que nós venhamos a entender, Ele está tentando fazer-nos lembrar o quão maravilhoso Ele é e que debaixo de toda essa terra aqui, há um tempo que nós precisamos entender e um propósito, pelo qual, às vezes, só na tribulação conseguimos entender o que Ele quer. Nós devemos permanecer firmes perante o nosso Jesus. As palavras, nós temos que nos manter firmes à lei e seguir a lei, para que nós venhamos a ser honrados por Ele. Isso é muito interessante, irmãos, porque nós, em momentos de aflições, nós temos essa tendência. Nós achamos que nós estamos só, que nós caminhamos sozinhos. Eu fico muito feliz porque em unidade, Léo falou sobre unidade aqui, sobre o corpo de Cristo, cabeça, nós sabemos como um corpo, cabeça, corpo e membros, que nós temos cada um uma função na casa de nosso Pai. Cada um temos uma função. E Ele nos honra por essa função. Nós não temos que buscar reconhecimentos humanos, porque a Bíblia fala que nós precisamos buscar o reconhecimento de Deus. Irmãos, eu quero levar vocês numa outra passagem que mostra como Deus, Ele se oculta, para ver como nós estamos indo. Aqui fala em João, capítulo 20, no versículo 13, Jesus aparece a Maria Madalena. Eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor. Respondeu ela, e não sei onde o puseram. 14. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Olha como no momento da tribulação, da aflição, nós não reconhecemos Jesus. E Ele está do nosso lado. Aleluia. Aqui, Madalena vinha sofrendo a mesma coisa. Ela tinha perdido Jesus. E Ele mais uma vez se ocultou. Aí nós nos perguntamos, por que Deus? Por que o Senhor oculta a tua face de nós quando estamos em tribulação? Ele não ocultou, Ele está lá do nosso lado, Ele está lá nos dando forças, porque se a gente está caminhando, a força vem dEle, irmãos, não tem como em momento de tribulação, não tem como em momento que às vezes a gente não aguenta, nosso ser não aguenta tanta tribulação, não aguenta às vezes as pedradas, quem aguenta, quem nos sustenta é Deus. É Deus.
Quero lembrar os irmãos da pesca maravilhosa. Pedro, todo mundo conhece. Depois que disse Jesus, apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dízimo, Natanael, de Canaã, da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, os 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram, nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas aquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Olha como na tribulação, Jesus operou poderosamente, conversou com Pedro. Pedro, para quem conhece a palavra de Deus, que tem ali intimidade, sabe o quanto Jesus tinha cuidado com Pedro, o quanto Jesus orientava Pedro em cada passo. E no momento em que Pedro estava frustrado junto com os discípulos, pois o rei havia morrido, a palavra de Deus fala que eles voltaram a fazer o que eles faziam antes de Jesus ter chego na vida deles. Irmãos, nós não podemos olhar para trás, porque nós conhecemos o Salvador. Nós temos que seguir adiante, mesmo diante das dificuldades, irmãos. Irmãos, aqui a palavra de Deus fala que quando Jesus pergunta para eles se eles tinham algo para comer, eles tinham sido frustrados uma noite inteira, uma madrugada inteira pescando e não pescaram nada. E a palavra de Deus fala que Jesus falou assim, voltem e lancem a rede para o lado direito. Olha que interessante. O mestre eles não o reconheceram, mas ainda assim eles obedeceram. Por que eles obedeceram? Porque o mestre havia ensinado. Nós sabemos que Pedro era um homem impulsivo, que sabia dizer não. Ele mesmo havia dito não para Jesus, quando Jesus havia falado para ele que ele iria ter que sofrer as tribulações, que ele iria ter que ser preso, que ele iria ter que ser morto. Pedro, nesse momento, disse não para ele, que não permitiria, e Jesus o repreendeu. Mas naquele momento, não reconhecendo aquele homem, ele obedeceu. Voltaram, jogaram a rede, e assim puxaram 153 peixes grandes, relato da Bíblia. 153 peixes grandes que eles contaram. João, discípulo amado, em dado momento pensou, conheço aquele homem, não é o mestre? Pedro na mesma hora pegou sua capa que havia colocado no chão do barco, vestiu, se jogou na água e foi até aquele homem. E naquele momento que eles sentaram, que ali estiveram, não tiveram coragem de perguntar se ele era o Messias que ali estava. Por quê, irmãos? Porque às vezes o pecado nos faz ficar cegos, o pecado nos faz baixar a cabeça, a gente não consegue olhar para o Pai da mesma forma. Só que Ele nos ama incondicionalmente. Ele pagou o preço por nós. Ele sempre está disposto a erguer a sua poderosa mão e nos puxar de volta para o seu seio. E naquele momento, nas duas passagens de Emaús e na da pesca maravilhosa, nós vamos perceber que os seus olhos foram abertos quando o nosso Deus, Jesus, partiu o pão e deu graças. E entregou a seus discípulos. Nesse momento eles enxergaram e conseguiram reconhecer que era o mestre que ali na frente dele estava.
Naquele momento eles entenderam o que eles tinham feito, irmãos. Como eles tinham largado tudo que o mestre tinha ensinado para eles. Que não era um momento de retroceder, e sim um momento de avançar. Porque ele tinha falado dentro da sua palavra que ele iria aos céus, mas que ele iria deixar o Consolador, que até hoje se encontra nas igrejas. Que até hoje nós temos a oportunidade de Deus escutar as nossas orações, porque Ele pagou o preço, Ele rasgou o véu, e o próprio Deus escuta as nossas orações. Sempre que estamos de joelhos prostrados, coração aquebrantado, o nosso Deus escuta as nossas orações. Ele não nos condena, Ele nos ama incondicionalmente. É um amor que nenhum ser humano consegue explicar. Algumas mães conseguem dizer que é um amor, o mesmo amor que nós sentimos por um filho, uma mãe, um pai. Eu acredito que seja. Eu acredito que seja porque Deus, Ele nos formou, Ele nos criou com o seu sopro, então Ele quis nos dar algo para nós entendermos o seu amor. Amados irmãos, que nós não venhamos, como o nosso pastor falou, semana que vem nós teremos a Santa Ceia. Por que nós pecamos e pedimos perdão e vamos lá, sentamos na mesa, muitas das vezes indignos? Sim, porque Ele nos ama, nós sabemos que Ele não nos condena. Mas o que Ele quer de nós, irmãos? Que nós venhamos a ser firmes. Ele morreu por nós. Ele nos deu a oportunidade de dizer não para o pecado. Por quê? Porque Ele nos comprou com alto preço. Irmãos, que nós venhamos a entender que sentar à mesa de Deus é isso. É justamente estar em comunhão com o Pai. E como a gente fica em comunhão com o Pai? Oração, seguindo a lei, cumprindo os mandamentos. Se nós estamos pecando, que nós venhamos a pedir perdão para o nosso Deus e pedir forças para que nós venhamos a conseguir resistir àquele pecado. Porque é isso que o nosso Pai quer. Ele quer que nós venhamos a nos apresentar na sua mesa limpos e puros. Irmãos, o nosso Deus nos ama. E assim como o mandamento, que nós devemos amar uns aos outros como nós mesmos, é isso que eu trago. Essa palavra, ela testificou quando o Léo falou, e testificou desde o início do culto, justamente com o louvor que os irmãos louvaram. Eu fiquei impressionado, porque do meu eu quis trazer outra palavra. É muito mais fácil exortar do que pregar sobre o amor. É muito mais fácil. A palavra de exortação está aqui, bem aqui, porque é fácil a gente chicotear o outro. Agora, para a gente falar de amor, para a gente falar assim, vamos estender a mão para o próximo, vamos entregar cesta básica para aquelas famílias que estão necessitadas, que estão sem emprego, pessoas que estão passando fome. Vamos parar quando a gente estiver passando na rua e que o mendigo pedir um dinheiro, a gente entregar para ele, ao invés do dinheiro, entregar um alimento e falar: você já ouviu a palavra de Deus? Muda a vida daquela pessoa. Muda a vida daquela pessoa. Se você não tem dinheiro, fale para ele de Deus. Entregue aquilo que você tem, que às vezes é muito maior do que aquilo que verdadeiramente você pode dar. Porque Deus usa cada um aqui. Basta nós darmos oportunidade para o Espírito Santo, para Deus, que Ele vai usar. Irmãos, eu agradeço a minha oportunidade.